3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa. Portanto, ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: não nos encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele concernente à lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram-lhe: Rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governantes e os príncipes, os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer o estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei estabeleceu o decreto e assina o escrito para que não seja modificado, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dário assinou a escrito o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Só até aqui, irmãos, pode se sentar. A comunhão e a fidelidade é o único caminho para crescer e alcançar a graça e a bondade de Deus. Ele se mostrou fiel a Deus, mesmo com sua fidelidade à prova. E assim é na minha e na sua vida, né? Quando a gente passa por várias adversidades, às vezes a nossa fé um pouco diminui, a gente se esvaece, né? E a gente precisa somente confiar e orar a Deus, porque a chave do crente nada mais é do que a oração. Eu creio que se eu e você nós chegamos até aqui foi porque alguém orou, alguém intercedeu, alguém buscou pela gente, alguém pediu pela nossa cura, pela nossa libertação, né? Foi falado aqui de Davi, ele foi achado. Se ele foi achado, é porque Deus procurou. E se nós estamos aqui, nós viemos no lugar certo. Se nós estamos aqui, nós fomos achados. Eu acho que Deus tem para cada um aqui uma utilidade, assim como o pastor mesmo disse, né? Cada um aqui é uma ferramenta, cada um vai fazer uma coisa, Deus vai capacitar. Por mais que seja difícil, para mim está sendo um desafio estar aqui, mas eu entreguei na mão de Deus, eu orei e eu confiei a Ele e eu sei que vai dar certo. Que Ele vai falar com alguém aqui hoje, alguém vai sair daqui mudado, alguém vai sair daqui diferente. Em nome de Jesus. O verso de número 1 até o número 3 vai relatar que ele escolhe, o rei Dário escolheu sobre o reino de 100, sobre o seu reino 120 príncipes, dos quais deveriam estar sobre o seu reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhe contas e o rei não tivesse nenhum dano. O verso de número 3 é o que mais me chama a atenção, porque ele vai falar, que o escritor vai relatar que Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente.
E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino, porque nós somos destaque, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança. Nós somos diferentes, porque nós temos um espírito excelente, assim como Daniel. Nós temos boas práticas, nós temos boas maneiras, nós somos honestos, né? Nós temos caráter, porque isso é mais do que obrigação, mas eu acho que o crente por si só, ele se destaca, assim como foi dito aqui, né? A nossa postura, a dona Marlene falou isso, né, dona Marlene? Porque a nossa postura, no nosso dia a dia, as pessoas ao nosso redor não reparam que você é crente pela sua roupa, mas sim pelos seus gestos, pelas suas maneiras, por tudo, pelas suas palavras, né? Melhor dizendo. E eu aqui no meu esboço eu coloquei que quem é de Deus vai se destacar, pois o Espírito Santo controla a sua vida. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você não anda por si só sozinho, né? O Espírito Santo vai te conduzir. A partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, você buscar a Deus, você ter um relacionamento com Deus, Ele vai te guiar, Ele vai te mostrar o caminho certo. Você não vai ficar desamparado em momento algum, por mais que as coisas fiquem difíceis, né? As pessoas, quando a gente se destaca, a gente causa inveja em muita gente, mas você não deve dar trela, você deve continuar olhando para frente, né? Para cima, que é onde Jesus está, e não para o lado, para trás, jamais. Continuar fazendo da forma que você sempre fez. Amém? Verso de número 4 ao 5. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Aqui ainda complementa o que eu já disse, né? Que nós devemos dar bom testemunho, né? Da nossa vida, de tudo que a gente faz, porque o inimigo sempre vai procurar alguma coisa para te acusar, para te fazer afastar do seu Deus, né? De onde nós estamos, da igreja. Muitas das vezes a gente podia estar uma hora dessa, né, deitado assistindo um filme, tá frio, mas a gente está aqui, tá adorando a Deus, a gente está agradecendo por tudo que Ele fez durante essa semana toda em nossa vida, por essa semana que vai se iniciar. Nós estamos aqui porque nós somos gratos, né, a Deus. E a minha referência eu coloquei que é Apocalipse 12:10. O inimigo sempre vai procurar uma situação para nos acusar e tentar nos afastar de Deus, né? Para que a gente venha se desviar, para que a gente venha sair da igreja, para que a gente não venha, né? Para que a gente fique em casa, para que a gente continue aqueles atos errados que nós fazíamos outrora, né? Foi dito aqui da sarça, e ela é frutífera, né? A sarça não dá fruto, a sarça somente é seca, ela só tem a estrutura dela, mais nada. Ela não fica verde, ela não tem folha, porque ela não tem, né, a vida em si por dentro. Só por fora parece ter, mas não tem. Agora eu vou para o verso de número 10 e 11. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com suas janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou:
e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. É muito natural, como eu já disse, que pessoas venham se distanciar de você, ou talvez apontar você para querer te jogar na cova dos leões. Quando você se destaca, quando você... Eles não acham erro em você. Eles procuram, né, achar alguma coisa, mas não acham e vai te acusar de alguma maneira. E aqui foi dessa forma. Eu anotei aqui no meu esboço, só que não deixa... Nosso Deus... Minha letra é muito feia, o meu esboço eu não entendo. Diante da luta, não deixa te brindar com Deus diante das lutas e tentações no inimigo. A oração incomoda o inimigo, mas você não deve parar de orar, você deve continuar orando, porque a partir do momento que você tem uma relação com Deus, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar. Você vai continuar fazendo as coisas da mesma forma que você sempre fez, você não dando corda, porque você vai acabar se desviando, você vai acabar perdendo a sua paciência com certas pessoas desse tipo, que em algum momento, alguma hora, elas sempre vão querer te incomodar, te falar palavras desmotivadoras para você. Não vai para a igreja, poxa, domingo, você tá indo na igreja toda vez e até hoje eu não vi a sua vida ser transformada, ser mudada. Irmão, para quem não sabe, eu sou de Barra Mansa, eu passei pelo centro de recuperação, já é a segunda vez, né? E da primeira eu fiquei um curto tempo. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, eu já estou há mais de um ano, né? Eu cheguei impossibilitado de fazer algumas coisas, meio fraco, né? Como uma sarça, né? Sem vida, só estrutura. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, eu estou aqui, né? Eu estou dando, quase como a dona Marlene falou, que no estudo é sempre bom a gente contar o nosso testemunho de vida, né? E eu era um menino, eu sou um menino jovem, mas eu era um menino muito arteiro, né? Vamos dizer assim. Eu usava droga, eu vendia droga, eu roubava, eu assaltava. Às vezes a pessoa me olha e fala assim, nossa, é um menino bonito, novo, mas eu fazia tanta coisa de ruim que hoje eu me arrependo amargamente, né? E isso são coisas que me chateiam, mas eu tenho que contar para que você creia, né? Nesse Deus que eu sirvo, nesse Deus que a gente está aqui buscando todos os dias, a gente está aqui agradecendo por Ele, porque Ele faz milagre, irmão. Se você não acredita em cura, eu não sei, mas a cura está aqui na sua frente, a cura sou eu. Não era para mim estar aqui, né? Eu hoje no centro de, eu estou aqui representando o nosso centro de recuperação do pastor Tiago, e eu estou numa posição hoje que eu estou ajudando, né, os irmãos, e um dia eu fui ajudado dessa mesma forma, e hoje eu ajudo, hoje eu abraço, a gente acolhe aqueles irmãos que chegam da mesma forma que eu fui acolhido, né, sendo instruído, sendo capacitado. E foi o estudo, né, as oportunidades aqui foi falado e tudo se encaixou, porque eu não escolhi isso, eu nunca imaginei eu estar aqui hoje, estar pregando, estar falando, né, da palavra de Deus para os irmãos. Eu confesso para vocês que é claro que eu já queria ter ido embora, mas o propósito de Deus é uma coisa inexplicável, né? Ele capacita a gente. Eu era um improvável, né? Mas Ele me capacitou, Ele tem me ajudado todos os dias, Ele tem me instruído, tem me dado sabedoria. E eu agradeço muito a Deus por isso, irmãos. Continue orando por nós, né? Porque a gente, em todas as orações, a gente ora pela igreja, né? A gente não tem a possibilidade de estar vindo aqui sempre, mas a gente ora pela IPVD Valente Davi em todas as nossas orações, para que a igreja cresça, né? Se multiplique, né? Porque essa semente foi lançada e ela está germinando já há muito tempo, né? E em nome de Jesus ela já está dando frutos, irmãos. E eu creio que
por mais e mais anos, né? Ela vai estar aqui, cada um dos irmãos vai estar podendo vir aqui contar o testemunho. E você que está aqui, você tem ajudado nessa obra, essa casa de recuperação, não só a casa de recuperação, também a igreja. E eu creio que muitos milagres vão acontecer neste lugar, muita gente vai sair daqui transformada pela busca não só da igreja, mas de cada um que vem aqui, a fé e a oração, irmãos. A oração é muito importante. A minha mãe sempre me dizia que ela não dormia enquanto eu não chegasse em casa, e se eu não chegasse, ela não dormia. E realmente era o que acontecia. Às vezes a gente acha assim um exagero a nossa mãe falar isso: se você chega, sua mãe está dormindo, mas ela não está dormindo, porque quando você chega, você abre a porta, ela já logo acorda, olha para você e não fala nada, mas ela olha para você assim, desapontada, triste, né? E hoje para mim é uma honra. Eu tive uma visita, né? Depois de longos tempos aqui, eu tive uma visita e foi muito bom. O pastor estar lá, o pastor viu, né, como foi diferente eu estar naquele ambiente que eu causava um transtorno, eu causava um caos ali naquele ambiente. Ninguém da minha família é da igreja. Se eu falar para você que tem um crente lá, eu vou estar mentindo. Mas eu creio que eu vou ser ferramenta na vida de cada um deles. Assim, eu levei o meu testemunho, todos me viram diferente, me viram mudados, né? Transformado. Minha mãe, com pouco tempo na clínica, minha mãe falou para mim: João, vem embora, porque a gente está precisando da sua ajuda, a gente precisa de você. E eu parei para pensar bem, irmão. Eu não fazia diferença nenhuma. E é como o pastor sempre diz, né, que um cego não guia outro cego. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar transformado para depois eu ajudar a minha família e os meus, né? Porque do jeito que eu estava não estava adiantando. Então eu tenho que esperar, eu tenho que confiar. Se for da vontade de Deus de eu ficar, eu vou ficar. Se for da vontade de Deus, eu vou ir. Mas eu sei que enquanto eu estiver aqui, Ele vai estar lá, Ele vai estar cuidando, vai estar protegendo, livrando de todo mal, toda a minha família. Os momentos não são fáceis na minha família, né? Mas eu creio que o Senhor vai dar vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu fico muito feliz e muito obrigado pela oportunidade. Amém.